Esta edição do Revista começa com mais um capítulo sobre a queda do viaduto Batalha dos Guararapes, na região norte de Belo Horizonte. A construção desabou no início do mês de julho deste ano e, com o laudo da perícia, a outra alça foi implodida. O viaduto, que seria uma alternativa ao trânsito pesado na Avenida Pedro I, carrega no nome o verbo batalhar, que tem sido sinônimo da luta de muitos belo-horizontinos e moradores dos prédios vizinhos da construção pelo fim do transtorno causado pelas obras. Confira na reportagem a seguir os detalhes dessa história que já dura mais de 2 meses. Minutos antes do prazo final para a desocupação dos imóveis que ficam próximos ao viaduto, os últimos moradores ainda saíam dos apartamentos. Não, eu tô saindo, vou voltar mais tarde, só para depois da implosão mesmo. Não quis ir pro hotel? Não, não deu para mim, não. Minha família já está no hotel, já tem um tempinho. Só vim aqui hoje mesmo só pegar algumas coisas que ficaram para trás. Síndicos dos prédios e fiscais da Defesa Civil também acompanharam o processo. Como o nosso prazo era até hoje às 8, então foi uma saída tranquila de quem ficou, não haviam muitos moradores. Hoje eu estou bem segura do que vai acontecer, que nós vamos ficar livres disso mesmo, que nós não queremos mais viaduto aqui. Esse é o nosso sonho, disso acabar, desse pesadelo acabar. O som do apito sinalizava o toque de recolher e o agente anunciava o último aviso. Solicitamos a evacuação dos imóveis! O início do tormento dessas famílias tem data. Começou no dia 3 de julho deste ano, quando a alça sul do viaduto Batalha dos Guararapes caiu. 23 pessoas ficaram feridas e 2 morreram. De acordo com o laudo da perícia, a obra desabou por erros de cálculo nos pilares que sustentavam a estrutura. Durante a demolição do viaduto que caiu, escoras foram utilizadas para proteger a alça norte, que sofreu um pequeno abalo com o acidente. Dias depois, técnicos decidiram pela implosão. No total, foram 150 pessoas envolvidas nessa tarefa e os 125 quilos de explosivos fizeram a estrutura vir abaixo em menos de 3 segundos, data que também vai ficar na história, 14 de setembro, às 9 horas da manhã. Numa operação complexa como essa, pode haver percalços e algum atraso, mas a gente espera que domingo que vem tudo esteja limpo. Lá em 2011, nós questionamos a posição desse viaduto, nós questionamos a proximidade dele, nós questionamos a desvalorização que esse viaduto ia trazer, e isso era uma tragédia anunciada. Após a implosão da alça norte do viaduto Guararapes, os próximos passos são a demolição e a remoção dos escombros. No total, 175 famílias foram retiradas do local para que a implosão fosse feita. Elas estão hospedadas em hotéis pagos pela empresa responsável pela obra, a Covan. Os moradores que não quiseram se hospedar no hotel, aos poucos voltam para casa. Nesse prédio, alguns vidros ficaram trincados e outros quebraram. O apartamento de Raquel foi um dos atingidos. A implosão em si não foi tão impactante, não. Eu acho que o maior problema que a gente vai enfrentar é daqui para frente, até a retirada de todo esse viaduto aí. Eu estou com medo de ficar aqui. Ainda não dá para ter muita segurança, não. O deslocamento de ar, que a gente teve que colocar o cordel detonante, que é um explosivo exposto ao ar, para tentar fazer o corte no cimbramento, para auxiliar na queda. E ele, ao estar exposto, ele causa esse deslocamento de ar, ou seja, é uma coisa já prevista nossa e a gente imediatamente já está com o pessoal já à disposição para iniciar essa troca. Durante a semana, o trabalho de demolição e remoção das estruturas de concreto e ferragens. Os próximos passos são recapeamento e liberação da via, mas a obra ainda interfere no trânsito da região. Isso aqui está um caos total, um descaso total das autoridades públicas com relação a isso aqui. Olha o trânsito pra você ver, não era desse jeito aqui não. Pra você vir, você podia passar direto, agora você tem que dar uma volta, esperar nenhum semáforo, agora tá esperando um segundo semáforo. Congestionamento, trânsito o tempo todo, horário de pico, não tem lugar para parar mais, mudar a sinalização. Tudo pior. A implosão do viaduto chegou a ser questionada por especialistas. Esse professor de engenharia afirma que estudos técnicos indicavam a possibilidade de recuperação da obra. A gente entende que, nesse caso, a decisão saiu do campo da engenharia
e adentrou para o campo político-administrativo, né? A decisão lá não foi uma decisão de engenharia, no meu entender. Mas a manutenção do viaduto no local não era mesmo o desejo de boa parte da população. De forma nenhuma, né? Chega de gastar o dinheiro público, né? Chega, basta. Não, fazer outro tipo de alteração. Ali eu acho que não suporta viaduto. Longe daqui, bem longe daqui. Não acho que deveria construir aqui, não. Desejos expressos não só em palavras, mas também escritos e fixados em paredes que projetam o vencimento de muitas batalhas. Parte do processo eleitoral, as pesquisas de intenção de voto são comuns neste período. Os métodos para medir as preferências dos brasileiros em relação aos candidatos variam de acordo com as empresas de pesquisa. Mas, segundo especialistas, elas são confiáveis e os métodos cada vez mais sofisticados. E você já parou para pensar como são feitas essas pesquisas? Veja os detalhes na reportagem a seguir. Nas ruas ou pelo telefone, a forma de pesquisar a intenção de voto dos eleitores varia entre as principais empresas de estatísticas eleitorais do Brasil. Milton Marques é especialista no assunto. Desde a abertura democrática do país, eu estive presente em quase todas as eleições presidenciais, com exceção da última eleição da Dilma, centenas de governadores e prefeitos. Então é um tema que eu particularmente gosto muito e tenho uma experiência profissional muito grande. Mas nem todo mundo sabe como funciona o processo. Isso pode gerar dúvidas entre os eleitores sobre a confiabilidade das pesquisas. O número de entrevistados às vezes é pequeno, o pessoal comenta que o índice de confiabilidade é alto, mas eu acho que, por exemplo, uma pesquisa divulgada com 1.500 entrevistados num país do tamanho do Brasil, eu acho que é um pouco temerário aí o resultado dessa pesquisa. O processo de realização de pesquisa, e muitas pessoas não entendem isso, ele começa com um grande esforço de tentar reduzir um determinado universo. Por exemplo, o universo de eleitores brasileiros. Toma lá da cá, nós temos quase 150 milhões de eleitores, não dá para entrevistar 150 milhões de pessoas. E nem é necessário. Você precisa ter uma amostra representativa desses eleitores e, a partir dessa amostra, você obter um resultado que pode ser generalizado para todo esse universo. Se você nunca foi entrevistado ou não conhece alguém que tenha sido, você está entre a maioria dos brasileiros. A sua probabilidade de ser sorteada é uma em 140 milhões de chances. É engraçado, mas assim, do ponto de vista estatístico, nós somos quase irrelevantes. Diferentes fatores contribuem para um resultado coerente das pesquisas. Seguir rigorosamente todos os procedimentos de amostra, realizar um bom questionário, um questionário que não tenha viés, um questionário que seja claro, preciso e ter um bom trabalho de campo, né? Um campo muito bem supervisionado, verificando se os entrevistadores foram na cidade, se fizeram as perguntas corretamente e um bom processamento. O processamento é uma boa apuração dos resultados. Todo esse processo que garante confiabilidade do resultado. Esses dados são digitados, se for papel e lápis, né, papel e caneta, ou são transmitidos via internet através para o centro de processamento de dados. Ele gera uma planilha de resultado, uma planilha de dados codificados, e você pega um pacote estatístico e chega aos resultados, né? De intenção de voto, de rejeição, de simulação de segundo turno. É basicamente montagem de um grande banco de dados que representa as respostas que foram coletadas junto à população. E as pesquisas podem ser um aliado importante para os eleitores na hora de decidir o voto. A pesquisa eleitoral ajuda o eleitor a se balizar em relação ao seu voto. Entre os diversos elementos que ele utiliza, como o passado do candidato, as suas propostas, o posicionamento em relação aos seus adversários, o eleitor também utiliza as pesquisas para ver a chance de vitória de cada um dos candidatos que postulam um cargo no Executivo ou ao Legislativo. Então ele é mais um elemento informacional. É o eleitor que move a pesquisa e não a pesquisa que move o eleitor. A pesquisa é apenas mais um dos elementos que ele toma, que ele leva em consideração na hora de definir o seu voto.
O Revista vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, você acompanha a entrevista especial sobre o papel da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, no cenário internacional. Tem ainda a dica cultural para o final de semana, com Ana Júlia Goulart. Não sai daí, até já!